Boa noite, galera. Está começando aqui mais um episódio do Imaculada Cast. Eu aqui com o meu parceiro Gui, né? Estamos aqui mais uma vez aqui o Rony, né? Que é o apresentador oficial do podcast devido aos compromissos dele, né? Ele não pôde estar aqui hoje, mas estamos aqui para estar fazendo a vez dele, né, Gui? Então chega de enrolação, né? Já quero. Vamos deixar os convidados, né, para falarem o nome, falarem a idade, né? Como a gente estava falando aqui antes. Então, desde já, né? Convido ao Gabriel, né, se apresentar e, claro, apresentar o irmão dele aí, que é novidade aí no pedaço aí, né? Então, desde já, a vocês dois sejam bem-vindos, né, a esse episódio e se apresentem, por gentileza. Começar, meu nome é Gabriel, tenho 25 anos de idade, participo do grupo de jovens santificados da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Tem que falar bem, sou coordenador já há 3 anos, daqui a pouco vou passar para o irmão mais novo, que parece o mais velho, como aqui nossos apresentadores quando estão no off aí, nem vai acontecer. E gostaria de falar também, ano que vem eu vou casar, graças a Deus, vou ter o sacramento do matrimônio. Deus é bom o tempo todo, salva todo mundo. E é isso, deixa o André se apresentar. Já me apresentou meio de tabela, né? Sou o André, eu participo do Grupo de Santificados também, desde da fundação dele, e vou estar assumindo aí a coordenação do grupo quando tá casando aqui, vai sobrar para mim, né? Muitos anos. E obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado. A gente que agradece. Irmãos, é o seguinte, conta um pouco pra gente da infância de vocês, como que era, né? Eu sei que vocês são novos ainda, né? Mas conta pra gente como que foi, se vocês sempre moraram aqui em Itu, né? Conta pra gente como que foi a infância de vocês. História doida. Bom, Vou começar, sou mais velho, né? Sou mais do que eu. Vivi 3 anos a mais que você. A gente, na verdade, vou começar falando pelos meus pais, que a gente nasceu em Portugal, eu como André. Meu pai é de São Paulo e ele conheceu minha mãe em Portugal. Minha mãe é carioca, os dois brasileiros se encontraram em Portugal para fazer faculdade. Daí acabaram ficando por lá, namoraram, noivaram, casaram e daí a gente ficou morando em Portugal até 2011. A gente ficou até lá. A gente fez... Não, eu fiz primeira comunhão lá, o André ainda não fez. a gente, sim, começou participando por lá, mas é bem diferente, assim, é muito, muito tradicional mesmo, pelo que a gente lembra, as igrejas de Portugal e tudo. Daí, em 2011, a gente veio para o Brasil. Essa parte você já lembra, né? Você já contar a partir daí? Posso contar, então. Obrigado. Lá em Portugal também a gente era católico, sempre foi, meus pais são católicos, só que a gente não era praticante, ia de vez em quando na missa, ia nas missas mais importantes, só que a gente não participava fielmente. Quando a gente veio em 2011 para cá, a gente continuou dessa forma durante mais um tempo, eu fiz a minha primeira comunhão, e em 2013... Que a gente começou em 2014. 2014. Não sei se a gente falou que a gente se mudou para Belo Horizonte até. Isso, a gente foi para Belo Horizonte, né? A gente se mudou de Portugal para Belo Horizonte. E lá, em 2014, a gente, através dos nossos pais, a gente conheceu a comunidade de Costa Mira. Uma comunidade muito grande lá em Belo Horizonte. E a gente começou a participar lá e foi aí que a gente... ainda obrigados pelos nossos pais, né? A gente era muito pequeno. Inicialmente a gente começou a participar e sim, né, ser católico de verdade. Então, só vou complementar, não sei se vocês sabem, Costa Mira é a aparição de Nossa Senhora de Medjugorje, né, da Rainha da Paz. Daí falava assim, sempre as aparições continuam acontecendo, né? Não, é digno de veneração, mas ainda não é 100% reconhecido pela igreja, né, como a gente sabe, mas assim, lá a gente foi vivendo bastante, acompanhando bastante essa história, essas aparições que vão acontecendo até hoje com um grupo de pessoas e foi reconhecido. Colocando jovens, né, hoje já são bem velhos, que dá muito hoje é uma comunidade, né? Isso, né, lá é um santuário enorme, lá em Medjugorje, né, fica na Bósnia, né? Acho que Bósnia. Fica na Bósnia. E lá em Belo Horizonte é uma comunidade grande, né? Deve ter, sei lá, uns 10 mil membros, pelo menos 7 mil, 10 mil membros. Era bem legal, assim, os eventos que aconteciam. Porque, assim, lá tinha a paróquia, que é
fugiu totalmente. Imaculada Conceição, eu Parou acho. de Imaculada Conceição, e daí eles tinham assim um espaço, um galpão bem grande que faziam os eventos. Daí, os primeiros sábados, né, que Nossa Senhora pede para fazer. Primeiro, né? Isso. Sempre tinha todo primeiro sábado tinha evento, terceiro domingo também. Daí já chegaram a levar foguete de Tammuz, eles daí para isso, quando não era tão, na época era mais acessível, aproveitou. Daí não tem como não se converter dessa forma, né? Com tantos pregadores desse tipo, dando aquela chicotada padrão, chamando atenção. Então foi bom a nossa juventude dessa forma, uma boa época de Mas formação. essa crisma foi muito boa também. A crisma lá era bem forte, assim, convertia muitos jovens. Né, e ajudou muita gente nesse começo da caminhada. E isso com quantos anos mesmo? Vocês estavam participando lá, lá em Belo Horizonte, dessa comunidade aí? Começou em 2014. Em 2014 eu tinha 11 anos. Nossa. E já participava dos encontros de retiro? Então, lá eu participava, lá ele tinha, o único problema da comunidade é que tinha ali um problema de idade. Então, tipo, os jovens, depois da primeira comunhão, ficavam na perseverança, não tinha grupo de jovens para essa idade, ficavam na perseverança até a crisma, se crismava e depois da crisma também não tinha mais nada para os jovens. Eles só voltava a participar de um grupo de jovens que tinha lá, um grupo de jovens adultos, era com tipo 20, Tipo de oração, né? era com 20 e poucos anos que já podia participar desse grupo. Então, nesse tempo, lá na comunidade, os jovens se dispersavam, né? Só que quando eu comecei lá com 11 anos, né? Fui fazer aquilo com 14, 15 anos, aí foi que deu ali uma... Assim, eu sempre participei, né? Meio obrigado com meus pais, mas aí com a crisma deu uma virada de chave, assim. E eu tinha feito a crisma também, mas nessa época, quando ele fez a crisma, eu já estava fazendo meus 18 anos. E daí eu já estava meio nesse espaço de assim, acho que falta alguma coisa aqui. Assim, após a crisma, está tendo uma dispersão de jovens e tal, mas, enfim, acabou combinando com a nossa mudança aqui para Itu. E quando vocês se mudaram para Itu, quantos anos vocês tinham? Eu tinha 18, Eu tinha 15, 14, 15 anos, né? Essa faculdade. Isso em que ano mais ou menos, vocês lembram? Assim? Foi em 2019 que a gente se mudou. A gente começou em 2019. Tá recente, então. Mas assim, a mudança da comunidade que vocês frequentavam para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, em questão de acolhimento, eu falo, teve uma mudança radical assim? Vocês acharam que não mudaram nada? É melhor aqui do que lá? Como que é? Já coloquei isso na agenda. Eu já falo Deve ser depois. E se chegar nos 50, se chegar nos padrões da Grospamira também, aí acabou. Não, é brincadeira. Mas assim, teve alguma, você achou que teve alguma diferença assim de um estado para o outro? Ah, Difícil se adaptar? Como é que foi? Mudando a pergunta. Eu acho legal a experiência que o nosso pai conta, porque assim, a gente se mudou porque ele mudou de emprego. A gente vai falando muito, você... Não, vai lá. Depois você fala, tá? O nosso foi a conta do trabalho do meu pai, então ele veio para Ituano para assim, procurar casa, ver onde a gente ia morar. E nessa época, assim, os meus pais também se aproximaram muito de Deus, né, nessa comunidade que a gente participava lá em Belo Horizonte. Então, uma das grandes preocupações dele acabou sendo qual paróquia a gente vai participar. Aí ele fala assim que ele foi em algumas, Missa na Matriz, foi... Ele fala mal de todas. Não vou falar mal de ninguém. Eu já ia falar, não sei quais outras ele foi, ainda bem que daí eu não falo o nome. Ele conheceu algumas, assim, lógico, assim, é uma missa digna, sempre bem celebrada, mas ele falava, nossa, parece que falta alguma coisa. Daí ele acabou indo numa das missas na Aparecida, lá de Itu, uma das missas de pura libertação. Daí ele até gravou um vídeo de lá, não deveria, né, ficar gravando, mexer com o celular na missa, né? Mas ele filmou e ele mandou lá pra gente assim, e só falou, encontrei a nossa paróquia. Daí foi dito e feito. Depois, quando a gente se mudou, até a gente foi se apresentar para o padre Tom. E assim, a gente foi meio até, padre, a gente veio
de Belo Horizonte e tal, e a gente, assim, já se colocou disposto a servir. E, assim, ele falou, não, vamos embora, tal, olhou o Padre Tom, O pastor é recente lá também, né? Então acho que ele acabou se identificando um pouco, talvez. Você já chegando lá já se apresentando. Tanto que a gente não tinha casa ainda para morar, a gente estava morando em kitnet, que a gente não tinha conseguido uma casa ainda. Nossas coisas estavam vindo de Belo Horizonte ainda. E a gente falou, aí o padre até perguntou, onde vocês vão morar? A gente falou, não sabe, mas que a gente vai frequentar aqui, a gente vai frequentar. A certeza Era lá, né? O resto, Deus estava provendo. E eu, pelo menos, não tinha participado de uma missa do Padre Tom. Eu tinha, por acaso. Então eu segui a sua dica. Foi o seu conselho. Foi um influenciou o outro, né? O outro lá, que a lista do Padre Tom é boa, né? Mas, assim, achei interessante eles falar, né? Tipo assim, por mais que eles não tinham um lugar, assim, fixo, igual hoje, você deve ter um lugar fixo de vocês, a casa de vocês, né? Uma moradia, mas a casa já tava E pronta. parando para analisar, assim, falando na gíria, é um tiro no escuro, Sim. né? Porque você sair de Belo Horizonte, vir para cá, morar na kitnet, né? E agora, qual paróquia a gente vai frequentar? Tinha essa incerteza também. E o mais legal de tudo é que, assim, quando eles se encontraram na Nossa Senhora Aparecida, pelo menos a certeza que eles tinham é que eles iriam frequentar lá, mesmo não tendo a certeza de onde morar, Sim. né? Então vocês acharam essa sua primeira casa, né? Que foi a paróquia. E nessa conversa que tiveram com o Padre Tom, nessa questão de se apresentar, né? A gente era de Belo Horizonte e tudo mais. O Padre Tom deu algum direcionamento assim para vocês, na onde, né, viu? Começa por aqui, começa nessa pastoral aqui. Ele deu essa direção para vocês? Quando, assim, eu não sei se você já mudou de cidade, uma coisa assim, mas vou falar minha experiência, né? A gente morou, eu nasci em Portugal, morei lá, né, até meus 8 anos. Aí você perde contato com todos os seus amigos de lá, eu não tenho contato com nenhum desde que eu me mudei para o Brasil. Fiquei morando em Belo Horizonte, fiz minhas raízes lá e mudei de estado. Então quando eu vim para cá, eu vim nas férias de verão. Então eu fiquei muitos meses aqui sem conhecer ninguém. Eu não conhecia ninguém na cidade, ficava só em casa. Eu saí de Belo Horizonte, que é uma capital, para o interior. Pô, para quem é jovem, isso daí é o fim do mundo, né? Lá em Belo Horizonte tem tudo, né? Então, assim, foi muito difícil para mim esse começo, assim, né, quando eu mudei para cá. E o Padre Tom, né, meus pais também ajudaram, junto com o Gabriel, começou a empurrar a gente pro grupo de jovens do Cojapa. Que, né, a gente era criança ainda, né, eu era bem jovem na época, o Gabriel Tinha também. 18 anos já, que isso. E começou a empurrar a gente pro Cojapa, e foi lá que a gente fez nossos primeiros amigos, né? O primeiro amigo que eu fiz aqui em Tu foi lá no Cojapa. Então foi o que me ajudou ali a começar de novo, né? Começar tudo de novo, praticamente. E foi esse o acolhimento, assim, sensacional do Padre Tom. Os meus pais também foram super acolhidos pelo Padre Tom, não fez aquela, né, são forasteiros, não são daqui, vamos deixar eles de lado. Pelo contrário, sempre entregaram serviço para meus pais, independente do que fosse, a gente sempre foi bem acolhido lá pelo Padre Tom. E então, paróquia em geral, né, abraçaram a gente. Comigo, assim, só queria reforçar, foi exatamente a mesma coisa. Eu comecei a fazer faculdade quando a gente se mudou para cá, só que eu faço em Campinas. Então, eu não conhecia ninguém de Itu. Foi na paróquia que comecei a conhecer as pessoas. Realmente, a gente começou a participar lá do grupo de jovens do Cojapa e a gente foi conhecendo. Inclusive, até a minha noiva eu conheci lá no Cojapa também. Lá que a gente começou a criar laços mesmo de pessoas aqui. E o Padre Tom, nossa, desde o início. Até que para a gente ele direcionou o grupo de jovens a ajudar na catequese, caso Também, a gente quisesse, só que a gente acabou não querendo tanto. Ficou só no Cojapa mesmo. E deu certo. Deu, certeza. E isso em 2019. Isso. 2019. Aí vocês caminham no Cojapa por quanto tempo? Acho que foi até 21. 22, né? 21, 22. Você vê quando os santificados ficam Que foi o JDJ lá, não foi? Isso. Chegou a participar. A gente tinha uns 6 meses de A paróquia. gente estava super Um dos animado. melhores JDJ, cara. Você acha que a gente não tava? Não tava. A gente foi para Portugal visitar a família, que a gente nunca tinha ido, voltado lá. Na primeira vez a gente estava ajudando lá a recepcionar o pessoal e só. Aí no dia Depois seguinte a gente foi para Então vocês têm Portugal. família em Portugal. Temos avó, tia, parte de pai.
Aqui em São Paulo, mais familiar vocês têm? A gente tem também por parte de pai, só que a gente não tem muito contato com a família. A gente tem no Rio de Janeiro por parte de mãe, que a gente já tem um contato maior. Sim. Mas a gente tem alguma família, minha avó direta, minha tia, estão lá em Portugal ainda. E esse JDJ 2019, todo mundo depois falou que foi incrível. Foi mal, galera, não participando. A gente tinha petista, Mas assim, a experiência assim, nesses 2 anos de Cojapa para vocês, ajudou muito nessa questão espiritual? Ah, com certeza. Aprenderam muito, porque assim, porque vocês deram um passo a mais, Sim. né? O Padre Tom decidiu começar outro grupo, né? Enfim, para atrair talvez mais jovens, né? Vocês vão conseguir falar melhor do que Sim, sim. né? Mas assim, foi difícil essa transição? Assim, acho que a época foi bem difícil, como essa época que a gente passou do Cojapa, 2019, 2021, pegou bem o início da pandemia e a parte que, assim, acho que vocês já viram de caminhada desde essa época, né? Então vocês devem saber que muitos jovens se afastou da igreja na pandemia, sim, muito mesmo. E daí, assim, depois que voltaram os encontros presenciais, a gente sentiu falta do pessoal da nossa idade que antes participava. Né? Daí a gente fica assim, tá, mas cadê esse pessoal? O que aconteceu? Assim, realmente o pessoal foi se afastando. Até para a gente também, a gente que começou a fazer faculdade, começou a trabalhar, a gente viu que a conversa precisava ser um pouco diferente, né? O que a gente tinha no projeto como grupo de jovens era uma conversa mais a partir dos 15 anos até aos 18, e vocês também têm nossa idade, vocês sabem que a conversa às vezes tem que ser diferente com aquele jovem mais velho que faz faculdade, que trabalha, tem outras preocupações, outras vivências. E o Padre Tom, até que percebendo isso, chegou para a gente, quando a gente já participava do Cojapa, e falou, nossa, uma ideia aqui, fazer grupo, ele queria fazer um grupo para jovens universitários. E até a primeira coisa que a gente falou para ele foi, não, a gente não quer assumir isso aí, não. A gente estava bem... Ele chegou a fazer o convite, então. Sim, ele fez o convite, a gente estava bem presente no Cojapa, e a gente falou, não, vamos continuar no Cojapa, e a gente queria continuar com o projeto lá. E só que o tempo foi passando e a gente foi percebendo isso, a gente foi parando de se identificar, né, tipo, tá faltando alguma coisa, né, e assim, lá a Gospel Mira, ela é muito forte a comunidade, e lá o Padre Oscar, é um padre italiano, ele é bem severo, e ele vai sempre puxando dos jovens, dos adultos, vai sempre puxando conhecimento, vai dando sempre uma fonte nova para a gente bebendo e aprendendo. Então, a gente, o Cojapa ajudou muita gente, só que chegou um ponto que a gente falou, pô, estamos precisando buscar mais. Aqui a gente ficou muito estagnado, né? Tipo, estamos na zona de conforto. Tanto a gente sentiu isso como a gente pensou, será que tem mais jovens também, assim, que não se identificam mais com um grupo de jovens assim mais tradicional e precisam de alguma coisa diferente? E daí a gente voltou a conversar com o Padre Tom meses depois, assim, foi um bom tempo, e daí a gente falou, Padre, acho que isso é uma boa tentar isso aí, vamos ver. Aí sumiu uma bucha. Sumiu uma bruxa. E o início dos santificados? Como que foi esse início? O início, como surgiu o Como nome. surgiu o nome? Eu lembro de mortes. Santificados. Cara, assim, a gente deixou muito da nossa história em tudo do grupo. A gente começou em setembro de 22, que acho que assim, uns meses antes a gente falou com o Padre Tom, né? Falou, Padre, a gente vai assumir sim e tal. Daí a gente procurou algumas, assim, outras pessoas também participavam do Cojapa, e tipo, a gente apresentou a ideia, mais pessoas compraram, e daí a gente falou, não, vamos começar a organizar. E daí veio a primeira questão do nome mesmo. A gente pensou assim, a gente não quer colocar uma sigla, a gente quer colocar uma passagem bíblica. Daí a gente fazia aquela coisa, hoje vou abrir a Bíblia, apontar aqui o dedo e vai estar o nome. E a gente, lógico que nunca achava. Inclusive teve uma homilia do Padre Tom que ele falou uma coisa dessa, né? Se você acha que é só abrir a Bíblia e o dedo, você vai ter a resposta, você está errado. Aí a gente... Entendido, Deus. Essa ironia, esse...
Mas aí, assim, por que a gente colocou muito na nossa história? A Crisma, que eu participei na Gospel Mira, a passagem, tipo, que foi mais tema, que mais marcou a gente na Crisma, foi de Romanos 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me... Romanos nada, Coríntios. Você tem romanas? Estou nervoso, pessoal. Tranquilo. Coríntios. E daí, assim, um versículo famoso, todo mundo conhece. Com licença, posso pegar aqui? Posso ler para você? Antes, vou sacar aqui antes que eu volte a falar coisa errada. Só um instantinho. Eu sou ruim de decoração. Se ele falasse que é um fã, primeira roubando. Eu decoro. Mas para decorar mesmo assim. Mas saber qual que é qual também. Se ele falasse que era você, falasse que era sair, ele saía. Isso. Coríntios mesmo. 1 Coríntios 6,12. Não, isso eu lembro. Que é justamente isso que me é permitido, mas nem tudo me convém. Esse aí, assim, marcante, a gente sabe. Classe, sem erro. Daí, algum dia a gente foi lembrar dessa passagem e eu nunca tinha lido o contexto dela, o que tinha para trás, só sabia o versículo. Daí eu fui pegar um pouco para trás para começar a ver. Deixa eu ver. Isso, bom. Daí, assim, vou só falar o versículo 11, dando, assim, um contexto aqui que Paulo traz. Ele começa a falar que os injustos não conseguem possuir o reino dos céus. Existe, assim, ele começa a listar um monte de tipo de pecado, ele traz o do adultério, devasso, ladrões e tal, e ele sempre vai falando, esse tipo de pessoa não consegue chegar ao reino dos céus, não consegue possuir. E daí, a partir do versículo 11, ele começa a trazer. Alguns de vós têm sido isso, mas outros não. Os que foram lavados, os que foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. E daí ele começa, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E daí a gente viu. A gente precisa ser essa diferença. A gente precisa ser os que são lavados, os que são justificados. E daí, assim, os santificados é o que marcou a gente. A gente precisa ser isso, a gente precisa ser santificado, a gente precisa ser exemplo, a gente precisa ser o melhor de nós mesmos sempre. E é isso que o nome tem que carregar. E aí surgiu o nome Santificados. E quando vocês começaram, aí começou, lógico, a anunciar, né? Surgiu um grupo novo na paróquia e tudo mais. Mas o primeiro encontro, vocês lembram como que foi? Lembro. Eu lembro. E como esquecer, né? Falei sempre da passagem. Vai lá, Fernanda. Assim, não sei se o da Imaculada vocês também começaram desde o início, se vocês... Eu não. Eu também não. Eu vi depois. Eu vim bem depois. Mas, assim, eu digo, acho que pelo menos do podcast vocês estão desde o início. Ah, não, sim. Podcast, sim. Não, porque, assim, só para falar, eu acho que vocês entendem que quando a gente começando alguma coisa do zero, a gente coloca muito valor e, assim, a gente quer deixar tudo mais perfeito. Tipo assim, desde começar uma logo, tenho certeza, assim, todo o esforço que vocês colocaram aqui no próprio cenário, assim, tudo vocês colocaram um tempo e tenho certeza que foi pensado. E tudo que a gente fez foi assim, a logo que a gente fez, qualquer coisinha a gente queria mostrar para o Padre Tom, para falar se ele aceitava e tal. E todo o primeiro encontro também foi discutido com ele, a gente tentou organizar no máximo dos máximos. E não aconteceu nada. Não, a gente tinha totalmente ao contrário, né? Exato. Tava no dia a gente preparou, nossa, assim, a gente nunca, acho que nem em retiro a gente tinha preparado tanto quanto esse primeiro encontro. Sim. A coreografia das músicas de animação, a gente tinha ensaiado, música a gente tinha passado. A gente nunca tinha tocado com o Ministério de Música. Eu participo do Ministério de Música, então a gente foi juntando pessoas, foi chamando pessoas. A gente nunca tinha tocado com o Ministério. A minha namorada ela é cantora também do Ministério. Foi engraçado que, só um relato rápido, quando a gente estava já tocando, ela chegou em cima da hora, não estou criticando, tá? Mas ela chegou em cima da hora e assim, tava muito travado no Ministério, não estava andando, as músicas estavam bem mais ou menos.
Aí eu falei, pô, vai ter, quando a Bia chegar, vai ter que salvar, né? Vai ter que fazer o negócio andar. Aí fez, viu? Ela chegou lá, abriu o tecladinho dela, começou a cantar. Eu falei, não, agora vai. A música ficou boa, pelo menos. A música Tá querendo dizer que o resto não foi? Não, daquela gente. Meu pai então que pegou, não tem como ser ruim, né? Eu vou. Anota. E, eu não sei, já você como pregador, eu fiz uma coisa totalmente errada, que assim, até o momento de oração que a gente tinha planejado, eu pensei, pô, já vou escrever o tocinho aqui, se eu ficar sem palavra na hora, tá ali, mas assim, tudo que eu anotei não serviu pra nada, que depois na hora foi o Espírito Santo. Na verdade, assim, a gente anota, mas assim, antes no começo realmente eu escrevia a aplicação como se eu fosse falar lá na frente, né? Claro que chegava na hora, o Espírito Santo dava outra direção. Hoje eu só anoto o tópico, né? Tipo assim, isso aqui eu não posso deixar passar despercebido, né? Só pra lembrar, né? Isso aqui eu tenho que falar, né? Então, mas é sempre assim, né? A gente começou o podcast aqui, mudou o logo. A gente tenta ser assim, iniciar o mais perfeito possível, né? Porque é para Deus. Sim. Mas a gente sabe que situações situações mudam, né? Nem a gente achava que a gente ia apresentar aqui, e hoje a gente está aqui também, né? O Gui apresentou aqui semana passada, eu estava aqui do lado dele, dando aquele apoio, né? Então, achava que o Gui Tinha medo de público. dificuldade de falar, ele tinha, hoje ele já está mais solto, né? assim vai. Foi muito da hora ver ele, né, apresentando aqui semana passada, né? Então, assim, realmente a gente quer quebrar barreiras. Quando. Perdão, Não, pode falar. romper. Foi até engraçado, a gente recentemente fez 3 anos de santificados, daí o pessoal resgatou, a gente tinha gravado um vídeo do primeiro encontro. Daí eu, assim, a gente vendo aqui, eu me vendo ali falando, nossa, eu tava travadaço também. Você comentou disso, eu falava assim, minha mão segurando, todo nervoso e tal. Sim, como Deus. Eu não fugi dali, só. Deus me tira daqui agora. Acaba, pelo amor de Deus, acaba. Mas você já se iniciou no Santificados desde o primeiro encontro como coordenador, Já. ou ainda não tinha? Não, tinha. O Padre Tom, primeiramente, tinha direcionado para mim, para o André, até já na época, e a Júlia, minha noiva. Tinha assim. Mas eu que meio que me assumi ali como coordenador, tipo assim, no papel também, né? Aquele. Isso, que quando tem a quermesse da paróquia e precisa de alguém para quebrar um galho e tal, sobrava para mim. Tem aquelas reuniões chatas na igreja, tem o coordenador. Fala isso. Não, eu ia falar uma coisa aqui, mas. Puxão de orelha. Vai. E tem, né? Tem. E às vezes não é assim, o coordenador ele leva muito assim, eu falo na experiência que eu vivi em grupo de jovens. E já fui coordenador de grupo de jovens também. O coordenador leva muito puxão de orelhas por uma coisa que ele nem fez. É sempre, né, você viu o que o jovem do seu grupo fez lá, né? Um exemplo que eu posso dar aqui rápido, de uns jovens depois da missa, tipo assim, tá uns 10 assim, um do lado do outro assim, se beijando. Nossa. Puxa. É, Não dá, né? lógico que o padre chama a gente para conversar, Sim. né? Enfim, aí você tenta chamar a atenção dos jovens, né? Não da forma como chegou em você, né? Embora eu sei que nos santificados é tudo de maior. Então, engraçado que justamente, e a gente nunca recebeu reclamação de uma pessoa em específico. Mas a bronca aqui no Se imaginava. encontro é pelo menos isso, né? Pelo amor de Deus. Ser de maior já tem um pouco de noção, né? Eu precisava, às vezes, chamar umas pessoas, mandar mensagem no dia que tem encontro, falar, ó, vai ter encontro, Não, mas é sempre, né? sempre, né? O jovem assim na cidade, não querendo falar nome de mas os caras não querem ir nunca, entendeu? Assim. Tem vezes que não quer vir, mas a gente tem que ir, né? Então, a gente tem que fazer o impossível, né? E tem uns que tem idade, né? Falta. Porque assim, o Filhos da Imaculada tem muito. É variedade. Varia muito. Tem os de maior, mas tem os de menor também. Os de 11 anos, né? Que vai, mas É misto, né? é misto, né? Tinha o grupo desde que nasce até que. Entendi. Na verdade, fala de Minha avó de 70 anos e. Que é família. A gente tá saindo, deixando de ser grupo, né? Mas de deixar, ser família mesmo. Porque uniu muita família.
Então a gente focou mais nisso. É só filhos da Imaculada, né? Tipo assim, não tem mais grupo de jovens. Entendi. Até tirou da nova camisa, né? Legal. E no primeiro encontro seus também, tinha quantos jovens, vocês lembram também? Foi pouco, eu acho que era assim, coisa de 18. Falou que foi muito ainda. E, 18, 20. e assim, Desses 20, uns 10 estavam organizando. metade estava metade estava ali, dentro da vida. E, Equipe. e foi assim, o primeiro encontro, o André começou a falar, foi bem conturbado, estava tendo outro evento lá na paróquia, a gente, tipo assim, teve pouquíssimo tempo para tentar fazer a decoração, deixar do jeito que a gente queria. E assim, foi bem desgastante para a gente o primeiro encontro. A gente, assim, a gente estava animadaço, daí depois, assim, deu uma quebra, sabe? Aí o Padre Tom foi pregar, daí depois ele fez uma adoração, e daí, na adoração arrasou, Deus arrasou, o Espírito Santo foi demais. E foi necessário, assim, foi uma mensagem do tipo, se vocês queriam começar esse projeto para ser uma coisa fácil, não ia adiantar. Não tem como vocês buscarem uma santificação se não tiver aprovação. E acho que esse foi, assim, o resumo de como foram todos os encontros seguintes, na verdade. Sempre muita alegria. A gente estava muito feliz de começar, mesmo que fosse com esses 20 jovens, sendo que 50% a gente estava organizando. Mas era algo que, assim, eu não digo no sentido foi nosso, de nós, assim, do Gabriel, mas uma forma de louvar Deus, assim, que realmente a gente iniciou, a gente colocou todo o nosso trabalho, todo o nosso amor, todo o nosso carisma, e a gente estava conseguindo levar o nome de Deus para outras pessoas. A gente conseguiu buscar muitas pessoas que participavam, né, da igreja, participavam de algum Que tinham se grupo afastado. jovem, tinham se afastado e voltaram com santificados. Então, assim, o primeiro objetivo, assim, a gente estava conseguindo fazer, que era buscar esse jovem de novo. Valores de homem. Para buscar de novo, porque a ideia principal sempre foi essa, né, buscar. Tanto que, assim, acho que até hoje poucos são os jovens que, tipo assim, não iam na igreja e começaram a ir nos santificados, né? Tipo, a maioria foi resgatando, tipo, já era católico, já participava da igreja, ficou fora durante bastante tempo e voltou agora nos santificados. O coordenador tem que ser exemplo, né? A gente fala muito disso, né? Porque assim, você está à frente de algo, claro, ninguém é obrigado a ser exemplo para ninguém, né? Mas automaticamente vocês acabam, né, se tornando exemplo, porque os jovens vão estar te olhando, mesmo que são de maior, ou até jovens mais velhos que você pode frequentar o grupo, né? Mas ele vai te olhar, ele vai ver, né, como que o Gabriel anda, como que o Gabriel fala, como que ele trata, né, as pessoas, né, se ele abraça mais as pessoas, né, se ele sabe chamar a atenção das pessoas, né, porque o jovem de hoje, né, como a gente fala, ele não gosta que chame a atenção dele, né, e às vezes até responde, né, Tem que saber falar. Ou se afasta também. ou se afasta, né, eu falo porque quando eu era coordenador eu era muito disso. E eu fui aprendendo também com os erros, né, quando eu vi algo de errado, já ia chegar e falava. Hoje eu já não sou assim. Eu vejo algo de errado, eu já não falo. Espera um momento para falar. Né? Eu espero o momento certo. Né? Não que não seja necessário corrigir na hora também, mas às vezes, como você falou, não é o momento certo. Né? E nesse tempo de santificados, qual que seria assim, o maior desafio de vocês assim, para procurar manter as pessoas? Porque a gente sabe que manter as pessoas é difícil. Né? Muitos se afastam, alguns permanecem, uns saem e falam mal, e por aí vai. A gente sabe que tem, né? Mas assim, qual é o maior desafio nesse tempo de santificados, né? Que vocês assim têm ou tiveram? Essa pergunta foi muito boa. E boa pergunta. Quer tentar responder enquanto eu penso aqui? Eu acho que para mim o maior desafio de santificados é vencer o cansaço do dia a dia, porque eu faço faculdade, trabalho, né, a gente namoro, então assim, a gente tem que resolver todos os problemas pessoais e dedicar tempo pro grupo. Isso para mim, vencer o cansaço para manter o grupo o máximo possível, manter o encontro,
Eu acho que isso é o mais difícil pra gente, assim, pra quem organiza, vencer o cansaço do dia a dia, eu acho que é o mais difícil. Assim, pra mim é essa luta diária, praticamente. Falávamos isso antes, né? Cara, é difícil. E ser certificado não é só o dia, né? Vai muito mais além, né? Eu fiz essa pergunta porque assim, os jovens, quando eles vão somente no grupo, eles vê lá tudo bonitinho acontecer, né? Vai lá, chora, né? Te amo Jesus, não sei o que lá, só que assim, eles não sabem o quanto o coordenador se sacrifica, As pessoas em si, de frente, né? você sabe o que fica. Isso não é perder tempo, é ganhar tempo, É, né? É igual você falou, cansaço e tudo mais, né? Só que às vezes os jovens não veem a luta. sim. Vai ter dias que o coordenador não vai estar bem, talvez já deve ter acontecido isso com vocês. Já aconteceu isso com vocês, de vocês irem para o grupo, preparar o grupo, irem para o grupo, não estarem bem, mas algum jovem ali evangelizou vocês de alguma forma. Já aconteceu isso com vocês? Já. Ou até assim, a gente prepara um encontro, a gente assim, tá cansado, a gente, como o André até falou, às vezes nem a gente assim, gostaria de estar lá, a gente preferia descansar, mas assim, aquela pregação que é feita pelo pregador que a gente chama, é o que a gente precisava também. Como você falou na oração, né, que seja para nossa conversão, né? Vai servir vai transformar princípios, mas às vezes é mais pra gente do que pra pessoa que a gente preparou, né? E assim, nossa, é exatamente isso. Eu demorei a sacar um pouco isso, porque acho que no primeiro ano de santificado a gente pensava muito no jovem que ia para participar do encontro. Então, assim, a gente falava, vamos tratar desse tema. Tipo assim, às vezes eu começava pregando, a gente chamava do pregador, mas assim, temas que a gente já conhecia, que a gente queria apresentar para os outros. E daí foi deixando de servir para a gente, assim, poxa, como que eu não estou aprendendo nada? Do que adianta eu estar gastando esse tempo e não servir para me renovar, para me santificar mais? Daí a gente mudou um pouco essa chave, de pensar justamente isso. Não, tem que ser alguma coisa que sirva para a gente. Tem que ser também, que ensine para a gente, que desafie mais a gente a buscar Deus. E agora sim, falamos do primeiro encontro, né? Como que foi. Agora o primeiro retiro. Como que foi? E aí sempre foi bucha também. Isso foi bucha. Né? Assim, começar é difícil, Sim. mas assim, a gente sabe que precisa de situações para atrair os jovens. E os jovens, a gente tá numa época que, meu, falar que tem luau, falar que tem retiro, meu, É isso que atrai. é isso que atrai. Só que por que que eu perguntei isso? Mas por que depois que acaba, o que vocês acham? Por que depois que acaba o jovem não permanece? Não sei se vocês também, na situação de coordenação, um jovem deixar de ir para o grupo, vocês se sentirem culpados por isso. Lógico. Pensar, o que eu fiz de errado? Uhum. O que Faltou, né? Exatamente. Mas eu fico pensando isso, a galera que ia não vai mais, a gente acaba sentindo, né? Faltou alguma coisa aí pra eu manter, né? Esse cara continuar indo. E assim, o primeiro retiro, da mesma forma que foi o primeiro encontro, a gente também quis planejar tudo, a gente fez tudo melhor, assim, retiro muito mais gigantesco lá. A paróquia Nossa Aparecida é minúscula, a gente disputa espaço com um monte de pastoral, foi tudo na base da doação mesmo, também que a gente conseguiu. E assim, e não digo que foi bucha, mas eu acho que a gente não estava tão preparado espiritualmente como deveria. Acho que talvez tenha sido isso. Não sei. Ou a gente também quis fazer coisa demais, Acho que justamente para atrair o eu jovem. acho que a gente, até hoje a gente tem um pouco disso, mas agora é mais tranquilo, mas assim, a gente planejava tudo. Pô, em que música vai tocar nesse momento? Pô, vai tocar essa. O que vai acontecer nesse momento? Vai acontecer isso e isso. A gente planejava tudo. Cenário, a gente planejava coisa, detalhe por detalhe. Então, eu acho que a gente colocava tudo de nós em tudo e não sobrava nada para nós mesmos, né? Não sei se fez algum sentido isso que eu falei. Eu acho que até. Não, lembrei isso agora, eu ia comentar isso com vocês. Quem fez a primeira pregação do Retiro, que eu achei muito boa, foi o Mazinho. Foi a única vez que o Mazinho chegou aí no grupo, Isso só fez. só essa vez, só no Retiro. A gente. E assim, aquela pregação acho que descreve assim, o momento que a gente
não sei se eu vou dizer com você também, mas pelo menos para mim foi assim, o momento que eu mais consegui aproveitar do retiro. Serviu mais para mim e acho que a partir daí começou um pouco mais isso que a gente comentou, da gente querer tornar mais santificados para nós também, não só para os outros. Acho que sim, eu achei endosso. E o primeiro retiro, assim, foi bom, no sentido que teve várias pessoas, mas daí volta aos encontros normais e volta... Bastante gente começou a ir depois, mas vai se perdendo, né? Acho que o retiro, os luais, é tipo uma gasolina que você joga ali no jovem, só que Depende dele, tá? acho que ele não quer manter aquele negócio aceso. Não adianta Uma a hora a gente gasolina passa, folgar, para de ir. Mas é um momento, né? Às vezes precisa fazer É necessário. esses retiros, essas coisas, porque às vezes pode servir de porta de virar a chave, né? Porque às vezes eu vou em um retiro, eu falo por mim, eu ia em vários retiros e não tinha essa virada de chave. Uhum. Precisou de um ou outro para ir que ter a virada de chave, então é importante. Às vezes joga gasolina, apaga, daí vai de novo, joga de novo, até um dia pegar fogo mesmo e Que Deus puxa, Deus tem que manjar. A hora. Mas tem que, né? Orar pra com a vida. a hora que ele quiser, É, já era. né, não é possível, né? Só que o jovem ele é muito, às vezes até relaxa. Né? Da parte do jovem também, a realidade é essa. O jovem gostando de escutar ou não. Né? Tem muitos jovens aí que vai, mas por ir. Qualquer tópico de retiro, né? Arrumar uma namorada, De retiro, velho. né? Enfim, tem muito jovem que vai por isso, né? Acha que é rolê, né? Vira o rolezinho. Nós dois que conseguimos nossas namoradas em um grupo de jovens. Mas Mas a não gente- vem ao pode. Sim, tem. Vou falar que não. Realmente errado procurando grupo de jovem. O negócio que arruma namorado some, né? Só que, mas assim, O melhor lugar pra encontrar o dono é nada na igreja, mas tem aquele que fica com uma, quando você vê que não, já ficou com o grupo inteiro. Também é dose. Tem algum cara aí católico que fala tudo que o jovem católico quer é uma namoradinha. Assim, eu não achei raro. Lógico que aconteceu com vocês dois, né? Mas é diferente. Sim, né? Não é algo forçado. Uhum. Porque eu falo assim, porque a gente vê muito. Certeza que eles não estavam procurando. A gente Aprende só por isso. Esse é o por isso. O que Só- mais temos já sair, tipo, vai, ficam, não dá certo, aí a menina chega lá transtornada no grupo, começa, né, chora, não para mais. É realidade, eu não tô aqui pra ficar E sempre é grupo mais jovens, né? Aí no fim, Novos, aí é difícil. aí no fim o que acontece? O rapaz não vai mais, né? Acontece daqui a um tempo depois a menina não vai mais, E assim vai. e aí você perdeu duas almas. Uhum. Entende? Boba. Por coisa boba. Aí o corpo, quem se sente culpado? Entende? E você falou que você descobriu o nome dos santificados através de uma passagem bíblica. Agora a pergunta é a seguinte: para vocês dois, tem alguma passagem assim que vocês levam para a vida de vocês? Se tem, se puder ler para a gente e partilhar, né, o que essa passagem colocou no seu coração, né, no coração de vocês. A minha passagem que eu mais gosto é Mateus 5,10. Foi até o evangelho de domingo agora, se não me engano, de domingo passado, que é bem-aventurados os injustiçados, pois deles será o reino dos céus, né? Ali, aquela passagem inteira eu acho ótima, principalmente esse versículo. Eu estudo Direito, eu faço faculdade de Direito, então eu me identifico um pouco com isso, mas no sentido de que, é mais no país que nós vivemos, né, as pessoas são constantemente injustiçadas pelo Estado, por outras pessoas, né, muitos enganam os outros terceiros, então eu acho que eu levo essa passagem comigo, tipo, pô, pra tu, um cara me fechou no trânsito, um cara pegou vantagem de mim nisso, naquilo, eu falo, não, se eu fui injustiçado, eu sei que eu vou ganhar um desconto lá para ganhar o reino do céu. Eu levo isso como uma forma de me acalmando, no sentido, pô, eu posso estar sendo injustiçado minha vida inteira, que eu sei que no juízo final Deus vai fazer justiça por mim, né? Aprender a lidar com a situação. Com as frustrações leveza, né? disso, com as frustrações, né? De qualquer coisa, eu pensar, não, eu sei que se eu tô sendo injustiçado agora, eu vou
talvez eu ganhe o reino dos céus por aí, por esse caminho. Eu levo para isso. Sabe, esse aqui vai ser o coordenador desse cara. Cara, é bom. Eu tenho duas, assim, que acho bom que eu vou encaixando até as outras coisas que a gente foi fazendo em Santificados. Eu gosto muito de Romanos 8:28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, essa aí já tem um bom tempo que eu levo, foi no Santificados pela primeira vez. E acho que, assim, de estudo, né? A gente também confiar que aqueles que realmente amam a Deus vão encontrar o que precisam. Pode não parecer inicialmente, mas a justiça sempre chega, a paz sempre chega e, assim, é isso. Para mim é uma palavra de esperança. E tem uma outra que não vou saber exatamente o capítulo e o versículo, mas é de Mateus, que foi o tema da vigília que a gente fez ano passado. A gente fez vigília nos santificados, para mim foi uma vigília bem especial, que foi o pedido de casamento que eu fiz para minha noiva. Não fiz a vigília só por O isso. treinador faz uma vigília inteira só pra fazer o pedido de casamento? Só vai encorajar. Ele se já. Esse cara. Você vai me falar não, você vai no meio de todo mundo. O cara monopolizou organizou o grupo de jovens tudo só pra Esconde quase todo mundo. esconder de quase todo mundo, não falou pra quase ninguém. Falei para você, pô. Não, foi engraçado esse dia pra mim. Depois você conta. Não. Já vamos chegar nessa parte. E daí a passagem tema que Jesus fala, né? Mateus escreve: buscai o reino dos céus e tudo o resto será dado por acréscimo. E acho que assim também é uma palavra de conforto, na verdade. Ao longo do tempo nos santificados, a gente foi passando por algumas provações e acho que isso refletiu muito bem o que a gente buscava, o testemunho que a gente tinha de a gente buscando a Deus, todo o resto a gente tem. Nossa, assim, eu sempre fui muito agraciado, questão de faculdade, questão de trabalho, questão de família. E acho que a nossa família sempre se baseou muito nisso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e daí, consequentemente, tudo o resto a gente foi ganhando para acréscimo. Então, acho que essas duas é o que eu sempre levarei. E, cara, vocês fizeram tudo nesse pouco tempo que nós santificados. Né? E vocês fizeram retiro, Os vigília. 2 retiros e foi 3 vigílias, né? E vai ter o próximo retiro agora esse mês. Né? Vai ter outra. Fica o Fica convite aí já. Isso, se quiser fazer o No retorno. final vocês fazem o convite aí certinho. Vamos deixar. Né? Divulgamos lá no Instagram também lá, né, o convite. E caramba, em pouco tempo já fizeram bastante coisa. Se parar pra pensar, A né? gente buscou, tentamos. Tem grupo aí que faz, né? Bacana, faz os jovens, né, ficar participativo, né? E agora vamos falar da decisão de casar, né? Claro que a decisão também de passar a coordenação, para quem coordena a gente sabe que também não é fácil, né? Claro que você também vai passar a coordenação, não é para qualquer pessoa, né? Cara, é bom. Mas assim, foi difícil você tomar essa decisão, tipo, você falou para pensar, meu, mas eu mesmo casado, acho que dá para conciliar. Não sei se você já pensou nisso também, as ideias suas talvez são outras. Talvez Deus colocou um outro propósito no seu coração também. Explica para nós aí como que foi você chegar nessa decisão. Não, assim, eu acho que a ideia sempre foi muito clara de que quando a gente casasse, a gente teria que entregar o santificado, porque o santificado sempre foi muita prioridade na nossa vida. A gente cancelava compromissos com família, assim, coisas importantes para estar lá. E daí a gente sentiu que, assim, quando a gente casasse, a nossa prioridade tinha que ser realmente o matrimônio. E assim, a gente teve 3 anos na coordenação. E o Padre Tom sempre deixou muito claro. Ele brincava assim: os 2 anos de coordenação de pastoral serão os melhores 3 anos de toda a sua vida, porque nesses 4 anos ele brincava assim, mas vai ter a troca agora na paróquia, o Padre Joaquim que vai estar passando
na Nossa Senhora Aparecida, e daí o Padre Tom, quando ficou sabendo disso, também chegou pra gente e falou, ó, quando o Padre Joaquim chegar, já troca aí, já vai ter que ser outros jovens na coordenação, esses novos jovens já se apresentem e tal. E foi difícil, na verdade, a gente ter certeza de quem seria, até, na verdade. Sim, não sei se você quer entrar nos detalhes. O André, por um tempo, tinha se afastado um pouco dos santificados, ficou mais eu e a Júlia na coordenação mesmo. E daí, assim, a gente ficava um tempo, pô, a gente precisa preparar as novas pessoas para depois assumir. E tudo mais. A gente tinha algumas pessoas em mente, mas assim, a gente pensava, não, pô, Deus mostra pra gente até quem que tem que ser. Daí teve um encontro recente que a gente tinha preparado. Todo o Ministério de Música sumiu, falou que teve compromisso, e a gente ia fazer uma adoração, e fazer uma adoração sem música. A gente não tinha o discurso preparado nem nada, a gente pensou assim, foi difícil. Daí a gente chamou a Bia e o André para irem nesse encontro, ajudar a gente, tipo, meia hora antes. Tipo isso. E eles foram, e assim, nossa, aquela adoração foi muito boa, acho que curou coisas muito boas que a gente precisava, daí a Bia e o André voltaram, assim, participando bastante, e daí a gente viu, assim, a gente abriu para os servos, que a gente chama de santificados, os que organizam mais, a gente abriu falando, assim, para entender quem teria o interesse de ficar na coordenação. Mas a gente antes já tinha falado com a Bia e com o André, falando, ó, dá uma força aí, a gente está contando com vocês aceitam e tal. Fala mais. Eu e a Bia, a gente se afastou, né, dos santificados, a gente acabou tendo uns entendimentos com o Gabriel, meu irmão, a minha cunhada, só que Deus resolveu isso para nós com o tempo, né, com oração, fez parte também, né, a gente se resolveu, graças a Deus, e... A gente precisou levar vocês para um retiro em Araraquara, Isso, né? a gente teve que ir no retiro em Araraquara, do Gerados, aí já começou a reatar de novo. Errados pela Imaculada. Gerados, Eles são bravos, hein? são incríveis. Do André. Isso, são incríveis. A gente já começou lá a se entender de novo. E depois, quando eles chamaram a gente para esse encontro, tipo assim, pô, não tem ninguém, vem aí ajudar a gente. A gente até falou, pô, a gente começa a lembrar dos desentendimentos, pô, mas era isso com a gente, mas não, vamos lá, não tem ninguém, vai ter que ser a gente, vamos. Então, aí depois disso a gente voltou a frequentar o grupo e foi quando fizeram. Eu e a Bia, a gente não tinha interesse nenhum de assumir a coordenação, a gente não queria. E foi quando Claro mesmo, tá vendo, né? o Gabriel fez esse convite na nossa casa, assim, do nada. A Bia e a Júlia, né, estavam junto com a gente e falou, e aí, vamos... A Bia não estava na realidade. Não, a gente chegou pra ela. Eles conversaram comigo e ligaram pra Bia, telefone, pra, tipo, quase que avisando, ó, Vai ser pagamento, eu tô passando pra você. Foi tipo isso. Aí eu falei assim, pô, não vou falar que eu vou assumir, mas eu vou pensar. E assim, não tava nos meus planos, né? E tô no final da faculdade, eu tava com outras coisas na cabeça. Não tava nos meus planos falar, pô, você tem uns certificados. E aí eu fiquei pensando, a Bia também ficou pensando bastante, eu vou falar um pouco por ela, eu acho que o sentimento é o mesmo. O sentimento que a gente teve foi, tipo, Deus falar com a gente, ó, vai ter que ser vocês. Se não for vocês, não vai ter ninguém e o grupo vai acabar. Essa missão já foi dada para o Gabriel, foi um pouco dada para mim também pelo Padre Tom. Então, vai ter que ser o caminho que vai seguir. Tipo, ou vai ser você ou não vai ser ninguém. Ou vai ser a Bia ou não vai ser ninguém. Então, eu peguei essa missão como, tipo, a mando de Deus mesmo, né? Jesus falou comigo, vai ter que ser você vai ter que fazer isso, e eu aceitei, forçado, mas aceitei, vamos fazer. Vamos falar do encontro de aniversário, eu acho que foi engraçado. Que o Padre Tom chamou, que foi assim, daí os dois, a gente obrigou eles a aceitar, daí a gente falou com o restante dos servos, daí teve mais uma pessoa que quis também, a Júlia Jesus, daí assim, fechou o trio, os dois, a Júlia Jesus, vão ser os próximos coordenadores. Daí em setembro, a gente vai fazer um encontro de 3 anos dos santificados, o Padre Tom também ia conduzir,
Padre Tom sempre fortalecendo, graças a Deus. E daí ele fez uma adoração junto. Daí a gente falou com ele logo no início do encontro, sem falar com o André, a Bia e essa Júlia Jesus, que assim, eles tinham dado o sim deles, mas a gente, assim, não tinha chego para eles e falado, beleza, o próximo passo vai ser isso, isso. A gente falou, depois a gente resolve. A gente só chegou pro Padre Tom e falou, ó, padre, os 3 novos coordenadores vai ser André, Bia e Júlia Jesus, tá bom? Daí se o senhor puder comentar alguma coisa disso, fazer um momento, insistimos aí. Daí ele fez a adoração, tal, aí no final da adoração ele falando, e aqui já num gesto de passagem de bastão, gostaria de chamar, ele não chamou os antigos, né? Acho que ele só chamou os novos coordenadores dos santificados. Aí ele ainda falou assim, não vou citar nomes, porque é da pessoa querer dar esse próximo passo. Então, que os coordenadores deem o próximo passo. Os 2 ministérios de música, quietos, fingiram que não era com eles, a Júlia Vou me Jesus... defender. Eu não tinha entendido que ela foi literalmente na frente. Eu achei que foi ali uma coisa figurativa ali, tipo, ó, vamos rezar, uma coisa assim, meio figurativa. Não tinha entendido que era pra ir pra frente. E daí vocês foram tocar uma outra música, e quando a música tocava, o Padre Tom chegou assim pra mim. O que vai ser? Ninguém veio aqui na frente. Falei, não, padre, é eles mesmos, pode chamar. Daí ele encerrou a adoração, aí falou, então vamos lá, ó, coordenadores antigos, Gabriel, Júlia, Mariana, que também auxiliou a gente na coordenação, vem aqui, André, Bia, Júlia Jesus, vem aqui também, vamos tirar foto, vai ser vocês, daí apertei a mão deles, fiz, ó, boa sorte, tá com vocês, tal, daí assumiu. Parecia que tava vendendo um Peugeot pra mim. É turbo. Parecia que tava Mas comigo foi mais ou menos assim também. Porque assim, na época do Cojosapo, o Guilherme era o coordenador e ele ia pro seminário. Só que o que acontece? Lá colocar outra pessoa no lugar. Aí beleza, tipo, como ninguém quis assumir, e eu também falei, não, sai fora. Aí ele armou uma adoração também. E aí a gente foi, tipo, realmente eu fui na adoração como se fosse o último. cartada. Aí, tipo, tava todos os pais lá dos jovens e tudo mais, daqui a pouco chegava um pai e falava assim pra mim, ô Gel, o vai acabar. Eu falei, o que tem? Quem disse que isso é problema meu? Você vai deixar isso acontecer? Meu, e aquilo foi, sabe? Aí Deus foi mudando, meu coração começou a acelerar mais, e aí acabei assumindo aquele dia. Aquele tipo de missão, né? Coordenei Tem que fazer isso. Mas assim, eu coordenei só 10 meses. Mas o que eu entendo hoje? Porque assim, o grupo está de pé até hoje, mas assim, Deus só usou eu para realmente o grupo não acabar. Sim. Porque não era a impressão de Preparar alguém para assumir. né? E querendo ou não, assim, a função de quem está coordenando é preparar alguém, Sim. querendo ou não, né? E lógico, né? Seu irmão querendo de alguma forma é que te preparou, forçadamente. Só que o que eu quero dizer com isso? Porque assim, por mais que aquele dia de adoração não tinha ninguém para tocar, aí você vai entendendo o que eu quero chegar. Faltava meia hora para o encontro. Foi meia hora que você teve para decidir o seu destino, porque talvez o seu planejamento não era nem voltar. Sim. Por mais que rolou aí um desentendimento, uma discussão, não sei o que aconteceu. O importante é que foi tudo esclarecido. Eu vou dizer o planejamento. Meu planejamento que não cabia era começar a frequentar outro grupo de jovens. Pior ainda. Se voltasse, já ia haver uma traição, galera. Arriscado, Caras de família. Lavando roupa suja agora. Judas foi tão traído. Né? Mas assim, como eu falei, talvez o seu planejamento não era nem voltar. Aí você acabou confessando. E não é vergonhoso falar a verdade. Né? A gente, quando tem mágoas, querendo ou não, às vezes assim, tomamos decisões erradas. Sim. Nem fala, minha camiseta foi 3 vezes hoje. Né? O Guilherme mesmo se revoltou uma vez, amassou a camisa e jogou no lixo. Foi meu pai que tirou. Ainda bem que ele tirou. Ainda bem. E tá tudo certo, você entendeu? Faz parte. A vida é um processo, né? É altos e baixos. Só que você tava passando por um momento difícil. Que o seu irmão entendia. Né? Que eu também, assim, reconheci a culpa que eu tive nisso, logicamente. Você entendeu? Então, assim, talvez pode até você falar assim, meu, tá me chamando porque não tem ninguém. Se tivesse alguém, você deveria me chamar. Mas foi e falou no dia. Mas o que eu quero dizer com isso? Pra você ver como que Deus ele é estratégico. Não, Deus. Talvez assim, E as tortas, né? pá, a vida fica de escolha, beleza. Nossa, mas eu tô louco, ninguém vai querer ir no grupo hoje, justo hoje que é adoração, meu. Né? Querendo, meu, é adoração, né? Tá falando.
e ninguém quer ir, né? Aí você é estranho fala, mas né, e se Jesus armou tudo isso? Porque ele já sabia que você ia aceitar. Vamos falar a verdade. Sabia. Né? Claro que querendo ou não, assim, a gente tem esse pensamento mesmo, meu irmão tá me chamando porque não tem ninguém pra tocar, agora que ele lembra de mim. Talvez você pensou isso na hora, não sei. Sim. Né? E a gente mesmo, a gente assim, até pensando, pô, quem que vai chamar? Daí a Júlia até que sugeriu a Beyond, eu falei, não, mas assim, a gente acabou de voltar do lado Gerados, né, eu acho. Acho que foi, né? No fim de semana seguinte, assim. Foi por aí. E eu até assim falei pra Júlia, pô, mas eu acho que eles não vão querer, eles se afastaram, assim, a gente se aproximou um pouco. Aí a Júlia insistiu, eu falei, tá bom, tenta aí. Aí desapareceram, e assim, fiquei realmente feliz. Nossa, eu acho que para nós quatro serviu muito aquela adoração. Foi pouquíssima gente, mas acho que a gente tratou como se fosse para nós. Então, tipo, você teve meia hora ali pra você determinar seu destino. Sim. Né? Foi, Momento provavelmente foi aquela ida, né, fazer aquela adoração que mudou a trajetória, até dos certificados, talvez. mudou todo o sentido, né, da sua vida. Sim. Possivelmente, se você não tivesse dado esse seu sim de ter ido lá tocar, não sei se possivelmente ele estaria realizando o sonho dele, né, de casar, né, porque querendo ou não, se não tivesse ninguém para assumir a coordenação, iria atrasar os seus planos um pouco. A realidade é essa, né? E para você ver como que Deus ele é estratégico, né? Você ali no seu momento ali de sofrimento, desanimado, pensando, que grupo que eu vou agora? Né? E ganhou um grupo. E ganhou um grupo para coordenar. Meu, né? Já passei e agora vai comandar tudo, né? A gente brinca tudo, mas é a verdade, né? Então, assim, agora você tava, talvez, assim, com o sentimento de abandono. Talvez, no fundo eu tava com esse sentimento. Eu, assim, eu acho que foi muito difícil para todos, assim, Sim. a coordenação, pro Gabriel também tava Acho que onde ficava indo, né? Sim. Meu irmão me abandonou. Eu acho que, assim, eu não sei se abandono é a palavra certa, mas estava assim. Desamparado, sei lá. A gente estava com uma coisa tipo assim, pô, o Gabriel, eu tinha o sentimento, pô, o Gabriel não me trata como irmão, eu acho que o Gabriel tinha esse mesmo sentimento. Eu senti o Gabriel não tratava como um irmão, não tratava tipo, como um amigo, um conhecido, e eu acabava passando esse sentimento para ele de volta, tipo, pô, você tá me entregando isso, eu vou te devolver isso também. Tipo, uma indiferença. Tipo isso, eu sentia, eu acho que o Gabriel sentia a mesma coisa. Foi acho que realmente, acho que nessa adoração que teve essa mudada, assim, tipo, um começou a ser mais companheiro com o outro. Pô, legal, cara, né? Testemunho, querendo ou não, né? Os jovens aí que brigam em grupo de jovens e aí não querem mais ir, porque, né, tá de cara virada pro outro. Isso aí tem também. Sim. Né? E agora vamos falar, né, dessas mudanças que vocês vão ter, né? Eu sei na sua determinação e tudo mais, mas como assim que vocês... O que significa, na verdade, para vocês essa transição, né, do chamado de Deus, né, do matrimônio, e tanto para passar a coordenação, e da pessoa que vai assumir a coordenação, né? O que vocês, qual que é as suas expectativas, a sua expectativa também agora, né, que você vai casar e tudo mais, né, quais são as suas expectativas também em relação a um novo chamado de Deus, né, porque é um chamado, o matrimônio é um chamado de Deus também, né, mais do que uma coordenação de grupo de jovens, né, vamos dizer assim, né, logo vai ser você também, né, se Deus quiser, mas para você agora é um algo novo, esse novo que o seu irmão já viveu, que agora ele passa para você vivenciar esse algo novo, né, eu queria ver quais são suas expectativas também para a coordenação, o que você espera, né? Começar? Não, pode ir. Sim, a gente já tá num processo, né? O Gabriel já tá começando a passar as coisas pra mim. Eu ainda tô deixando tudo na mão dele, né? Eu evito ficar pegando bucha agora, eu vou deixar pra quando eu for pra mim mesmo resolver. Tá deixando pra ele. De janeiro de 26 Eu consegui, beleza.
Mas, assim, foi aquilo que eu já comentei, eu tô com um sentimento de missão. Eu preciso fazer isso, eu preciso manter o grupo vivo, preciso manter funcionando. É, eu nem tenho assim, tipo, nossa, quando eu for coordenador eu vou mudar muita coisa, eu nem tenho essa ideia. Eu quero, tipo, deixar os sindicatos com a identidade dele, né, colocar um pouco de mim nele também, deixar com a minha cara, mas assim, deixar o grupo com uma ideia própria, né? Assim, o Santificado já tem um jeito dele. É 3 anos de grupo. O Santificado já tem um jeito dele e a ideia é continuar deixando essa identidade do grupo para o próximo também, né? Eu já estou entrando pensando no próximo, sim. Já pensando em passar a coordenação para o próximo, mas a ideia não é, agora o meu grupo vou fazer do meu jeito. É continuar deixando Continuar dando. isso. E assim, o Santificado sempre precisou de ajuda, de gente, sempre de pessoas para ajudar. E quanto mais, melhor, porque todo mundo tem muito problema para resolver. Quanto mais dividir o trabalho, menos o coordenador fica sobrecarregado. Foi isso que aconteceu com o Gabriel. O Gabriel ficou sobrecarregado. Então, a minha ideia é tentar trazer cada vez mais jovens para. Tipo, ó, você quer. Pô, eu quero começar no grupo, então vamos ajudar também de alguma forma. Uma função, né? Pra. Isso também ajuda a manter o jovem, né? Criar uma responsabilidade ali, né? Necessário. O meu sentimento, assim, a gente tem o objetivo, os coordenadores atuais, de ter o retiro agora como a nossa última missão. Fazer um último retiro. A gente nem ficou falando do retiro que a gente fez ano passado. Acho que assim, foi muito bom. Foi esse tema da camiseta, até a fez São Francisco, Vinícius, Aí falou de motos aí. esse mesmo. É assim, nossa, acho que tudo deu muito certo, foi muito tranquilo, algo que a gente aproveitou e, nossa, assim, achamos muito bom. E daí a gente falou assim, beleza, só precisamos fazer mais um retiro e nossa missão está feita. Então a gente tem muito esse pensamento e ao mesmo tempo, assim, a correria de preparar um retiro, de estar preparando um casamento também. A gente casa daqui 4 meses, tem bastante coisa para ir atrás, então acho que ao mesmo tempo que é um sentimento de dever cumprido com os certificados, a ansiedade para Pra nova vida. realmente, assim, pro sacramento e tudo mais. Pô, bacana, né? A gente já tá se encaminhando pro final. Eu peguei o celular aqui porque já tem pergunta pra vocês responder. Nossa. Mas se quiser falar, se vocês quiserem divulgar Vocês querem, né, divulgar o retiro? passar a informação, Endereço, quando vai ser? eu já vi, tem até a camisa, é bonito. Mesmo? Essa daí já é. Essa é a Essa já é. tem, Bonita. Tem Você mesmo? tem, né? Tem. tenho, só que eu não pude conseguir participar da antiga, que a Andressa ficou doida. Ah, essas tudo junto. Nesse você vai, então. Que bom que agora eu vou poder ir. Só escondida. Então, fique à vontade. Esse aqui depois vai virar o corte para a gente também colocar no outro. Com certeza. O tema do retiro, ressuscitar. Até nessa ideia da gente querer ressuscitar o grupo, a gente está ressuscitando como grupo o nosso tema baseado na passagem de Lázaro, que a gente consegue assim, obter bastante coisas. Para quem não conhece a passagem, então, é o Evangelho com essa parte, o capítulo 11 de São João, trata toda a história de Marta e Maria contando para Jesus, né, que Lázaro tinha morrido. Jesus chora, mostrando como Lázaro era realmente um grande amigo de Jesus. Mesmo 4 dias depois da morte de Lázaro, Jesus vai e ressuscita. Então, o que a gente vai querer obter desse retiro é mostrar que a gente também, como Lázaro, precisa ser aquele por qual Jesus precisa chorar, a gente precisa ser esse grande amigo de Jesus o tempo todo. A gente precisa ser chamado para nova vida, a gente ressuscitar em Jesus Cristo, mais uma vez, como precisa ser feito todos os dias, de matar o velho homem e ressuscitar de novo em Cristo. E assim como aconteceu, Jesus chama Lázaro. Obedecer esse chamado que Jesus tem para a gente. São esses os principais pontos, tudo que a gente gostaria de abordar no retiro.
A gente vai ter muita animação, vai ter surpresas, vai ter convidados especiais, muita entrega, realmente. A gente quer fechar esse ciclo da coordenação com chave de ouro. Então, todos devidamente convidados, vai ser dias 22 e 23 de novembro, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Tem um link para fazer inscrição na bio do nosso Instagram, @santificados.itu. Só fazer inscrição. A gente colocou lá que, bom, como o grupo é voltado para maiores de 18 anos, a gente colocou ali a faixa etária de 17 a 35. Então, chamando todo mundo para ressuscitar junto com a gente, buscar a nova vida em Jesus. Eita glória. O arroba do grupo de vocês. Santificados.itu. Você tem uma empresa? Quem que tem? Mandaram aqui o Instagram de uma empresa aqui. Ah, não, esse é de semana passada, né? Semana passada. Semana passada? Mandaram aqui pra mim aqui. Mas enfim. Manda junto? Não, é da semana passada que eu mandei. Acho que É aqui, ó. Mas chegou agora, acredita? Mas enfim. O Alisson. É São Paulo pelo jeito aqui. Esse aí, O campeonato regional é nosso, próximo ano. Cara, andou assim, já deu papo que vai ser campeão. cara, vai. Nossa, assim, a gente nem falou sobre isso. O campeonato que teve esse ano, a gente montou um mistão cansadíssimo. Só os velhos. Só os Só velhos. os velhos jogando bola, jogando futsal. Dava um piquezinho, já caía aí. Tinha que Certo. trocar na cada 5 minutos. A gente não aguenta, a gente não aguenta. Os homens corriam, a gente nem vai deixar. Deixa passar. A gente não consegue, montou um mistão lá, só os idosos. Sabe, a gente montou um mistão com 3 grupos de jovens. A gente fez a união abençoada e descolamos um 4º lugar ainda. Em quarto lugar. Agora a gente E quem foi o campeão? Não, isso não é o caso. Por que você quer divulgar? Não, tipo, sabe por quê? Porque assim, a gente fez um campeonato aí no passado e tinha uns grupos de tu, né? Tinha inclusive o Renac. Renato. Renato não É Renac. Quando foi campeão? Foi Renac, é isso mesmo. Porque assim. Pô, até o Cojapa participou. Não, o Kojapa perdeu pra nós. O Kojapa também não jogou com nós, mas a gente foi melhor que o Kojapa. Desculpa, Kojapa, vocês perderam pra nós. E aí a gente pegou eles na final e só meteram uma sacolada de nós lá. Depois nós foi ver que ninguém lá do time era. escalação irregular. Nem. É difícil. É o título nosso, medalha de. O troféu Vai tá tá visto bom. até aí. Tá bom, senão não ia caber o troféu. É verdade, o troféu era grande. Deixa que eu falei, bem justiçado, bem dotados e justiçados. Já vai assim. Já vai assim. Se vai ter, eu não sei. Chama a gente aí pra fazer. Mas provavelmente terá. Daí faz Mas isso. a gente vai fazer o Chama a gente e Pra você só os cansado lá, mas Vocês quiserem lá, brincadeira. lá, chamar nós também. Futebol, vôlei, A basquete. gente participa de tudo, agora que a gente vai ganhar. Não, Não, é só diversão. É brincadeira. Os o que importa é conversar. Exatamente. Mais uma do Alisson. Santo de devoção do Sante. Qual que é o santo do Sante? Cara, essa eu acho muito boa, porque eu acho que a cada ano a gente tem um. No primeiro ano a gente tomou como devoção, santo de devoção São Felipe Neri. Ano passado que a gente fez o retiro São Francisco de Assis. E agora com o retiro ressuscitar também Santo Lázaro. Eu não sabia disso, mas Lázaro, Maria e Marta são santos da Igreja Católica mesmo. Top. Estamos Que eles não tá dúvida, algo que você acha que você praticando segunda, vocês cortam. Qual a parte mais desafiadora de liderar um grupo de jovens? Foi o que você perguntou? Não, isso aqui é uma pergunta nossa mesmo. Entendi. Não, Olha pra você, mano. é que se fosse do Alisson, eu ia falar. Liderar Tem, você. tem que liderar o Alisson. Tô brincando. Vamos mudar. Acho que o jovem é a parte mais desafiadora. Cara, tudo bem em torno do jovem, né? E geralmente o jovem que não vai, né? É sempre assim. Exato. A gente faz tudo pro jovem e o jovem não vai. Mais uma nossa. Qual foi o momento mais marcante que vocês viveram no grupo até hoje?
Essa é boa também. Você tem principal ponto. Quer falar? Cara, eu, como último romântico, vou falar da vigília. Nós não sejam cansados. Nem tá prestando atenção nesse momento, mas nós sendo o último romântico aqui. E como menção honrosa, acho que o retiro do ano passado foi bem completo, bem bacana. Eu acho que foi o hit do ano passado. Eu acho que foi muito, muito bom pra mim, muito bom pra primeira namorada, Bia. Acho que também me ajudou muita gente. Acho que mais um motivo para o pessoal se inscrever para o nosso próximo retiro. O motivo foi o retiro classificado, é de diferenciado. sobra pra ir. Mais uma nossa. Qual a lembrança de infância que mais marcou a caminhada de fé de vocês? Isso é boa também. Isso é boa. Vai com você primeiro, que essa que me veio aqui pode ser um leve pecado. Então... Isso. Não, mas eu acho que tá de boa. Pô, de infância eu não lembro de quase nada, na realidade. Mas eu acho que assim, uma lembrança, eu já era um pouco mais velho. Foi quando eu voltei em Portugal e a gente foi no Santuário de Fátima. Aí, foi esse momento, quando eu fui no Santuário de Fátima, e quando a gente... Pô, vou ter que falar aqui uma coisa não muito agradável para a Júlia. Mas quando a gente voltou em Portugal, a gente foi em Paris. Não vou dizer o motivo. A gente foi em Paris e a gente foi no Santuário da Medalha Milagrosa. E Das da Graças. Nossa Senhora das Graças. E assim, aquilo ali foi, essa lembrança para mim é fantástica. Lá no santuário é uma igreja assim, até meio pequena, com um santuário de tão importância, e tem uma cadeira meio mal posicionada Que Nossa Senhora sentou. que Nossa Senhora sentou. Aí, quem não conhece a história, que eu Santa Catarina lá, né? isso, eu fui meio de paraquedas ali. Eu vi aquela cadeira, eu fui ler lá o textinho, conta que Nossa Senhora aceitou ali. Fiquei, caramba, Aí esperava. essa cadeira aqui no meio de nada. Você não fica sentar não? Na cadeira não? Pô, dá vontade, viu? Mas não pode, né? Não pode. Fica tudo cercadinho ali. O padre Gabriel Vilaverde, ele deixaram ele sentar nessa cadeira. Caramba. Bravo. Ele mais que merecido também, né? Justiça. Eles divulgam a medalha milagrosa nos tempos de hoje, vamos dizer assim. E ia ter uma igreja que você não dá nada por ela, assim, No porque meio- fica. Tipo, num dia que fica no meio do nada, fica assim, acho que meio no centro, assim, Fica no centro lá de Paris e assim, fica totalmente percebido. parece mais uma igreja. Lógico que todas as igrejas têm. Sim, lógico, mas assim, mas é mais uma igreja, né? É mais uma igreja. E você entra lá e você vê a grandiosidade daquilo, né? Imagina, só de estar perto daquela cadeira já. Você... E agora a última da Má Albeiro, vocês conhecem. Isso aí. A outra coordenadora atual que estava dando apoio também pra gente. Qual foi a maior dificuldade que encontraram ao chegar no Brasil? Tem várias, pelo jeito. A gente era. A gente era criança, A gente né? era criança, acho que zoava um pouco o nosso sotaque, né? Ó, quando eu tava, isso eu falo, quando a gente morava em Portugal, a gente era zoado por ter pais de brasileiros. E chamavam de brazuca, não sei o quê. Uhum. Aí quando a gente chegou no Brasil, a gente é zoado por ser português. E não tem pra onde correr. Inclusive, a Mariana Albeira que mais pratica o bullying contra a gente por sermos portugueses. Ah, então por isso. Por isso, foi totalmente proposital, eu acho. Inclusive, essa vai ser a regional ano que vem, da Diocese e tudo, fazendo bullying ao vivo com a gente. Isso é muito registrado aqui. Nossa reclamação. Tá fácil pra você tá Bispo, por gentileza. O Arnaldo já sabe, né? Sabe? Andressa, tem algum comentário na live? Limitei, com certeza. Temos que eu tirei foto. Você quer dar comida? A gente que obrigou Você o quer- pessoal a participar aí, a gente falou, comentem, pelo amor de Deus. Comentem, perguntem sobre a fé, fiquem à vontade. Luísa Negosek mandou dicas pro Sante. Valeu, Luísa. Luísa, forte. Vini Moraes
Mandou irmão Gabriel, excelente pregador. Humilde, humilde. O Alisson mandou uma dúvida, eles são irmãos. Esse é o Alisson. Polêmica, né? Mas a gente descobriu isso como os Cristo. É o que, esse Alisson é o que falou de história de Santa Rita Aí, em um evento que o Matheus foi fazer, né, no momento de Nossa Senhora, e ele contou uma história. Teve eu acho que foi Foi a vigília, né? uma vigília. Teve um moleque que contou a história de Santa Rita no meio de uma. Assim. Não, foi outro que falou todo. Nossa, Eu pá! Não foi da O hora. Alisson que estava junto comigo explicando de Não, é. e tal. Nossa, Eles também todo ele. todo pá. Gente boa. agora eu fui pregar em Macatuba sábado, aí o cara esqueceu meu nome, de me chamar lá na frente. Só que, ó, cadê o maluco que vai pregar aqui? Doido tirar Uma hora Tá aqui. Jesus. Tem mais, Ana? Só isso. Irmãos, antes de vocês deixarem uma mensagem, né, para os jovens aí que andam desanimados, né, fracos na fé, testemunho, né, de vocês, né, a história de vida de vocês, né, confesso que me surpreendeu, né, às vezes a gente só vê vocês assim, mas a gente não sabe o que vocês passaram, as dificuldades que vocês enfrentaram para se manter firme, né. E antes de vocês passarem essa mensagem aí para os jovens no final, a gente quer entregar uma pequena lembrança para vocês. Vão fazer assim, Muito obrigado. né? Uma vela Obrigado. aromatizada Obrigado. e um brinde aí. A gente que agradece vocês. A vela aromatizada que é da Gabi e da Emily, né? Bendito és o fruto, né? E essa lembrancinha aí que é do tio Persus, né? Que é o pai do Gui, né? O famoso só quem vem aqui tem. Olha. Pô, legal. Exclusivo. Top. Pô, legal. Agradecer. Muito obrigado mesmo, assim, pela lembrancinha, todo o carinho. Pelo espaço, muito obrigado mesmo, viu? Muito legal. Deus abençoe esse projeto de vocês. E agradeço aí pelo sim de vocês, né? Mais uma vez, né? Linda a história. Que a gente agradece porque com a história de vocês a gente pode um dia salvar uma alma, né? Porque hoje a gente está tentando eternizar até o ponto da internet barrar a gente. Então eu agradeço por vocês ter dado o sim de vocês para fazer parte dessa história, né? Poder ajudar a gente a salvar alguém, alguém se identificar, principalmente irmãos que Talvez, tem né? desprendimento, é bom a gente compartilhar. Então, a gente já agradece. Muito obrigado, Certo, né? né? Se Pelo sim. está tudo pelo mesmo objetivo, a gente está procurando a mesma coisa. Então, obrigado por ter dado essa chance para nós também. E é bom ver, assim, e até a gente tentar incentivar mais pessoas a tentarem começar também seu próprio projeto de evangelização. A gente, assim, começou com um grupo, vocês começaram com esse projeto também, e, assim, para os outros, para a gente também é fonte de santificação. Para a gente, com certeza, mas sempre honra de Deus. Vamos entregar a vida para Ele, né? Isso aí, tudo com o mesmo propósito, lá sempre. Agora a mensagem, né, que vocês convido vocês a deixarem, né, para os nossos jovens aí. Mensagem para os jovens, para os Que estão desanimados, que estão sem norte, né, que estão sem uma direção no momento, ou até mesmo aqueles que vai, um grupo de jovens, mas querendo ou não, ainda se encontram, né, desanimados, querendo ou não. Né, tem muitos também. Se vocês puderem deixar uma mensagem, Aí, quando... cada um fala, todo mundo fala, 3, 2, E aí, tem? Fala assim, mostra para mim. Eu tô te me ensina isso, como é que é. ensinando aí. É Paulo que fala, né? Imitar-me que nem eu imito a Cristo. Você tá vendo? É isso aí. Vai te imitando. Obrigado. Acho que assim, a mensagem que a gente tem a passar, como vocês comentaram, existe com certeza o jovem que está animado, que às vezes participa de alguma coisa da igreja, mas não está tão convencido, tem dúvidas, tem incertezas.
a gente assim quer mostrar que existe um caminho de santificação a partir disso. Nos santificados, o que a gente sempre prega é isso, esse jovem que, cansado com tudo que a vida oferece, desafios, trabalho sempre enchendo a paciência, cansaço da faculdade, a gente sabe o que é isso e a gente quer oferecer alguns passos que você possa louvar a Deus no meio disso tudo, que você possa se afastar do mundo e realmente encontrar pessoas que, assim como você, também podem estar cansados, mas têm esse mesmo objetivo. Então, tenha fé. Se algum dia quiser conhecer a gente sempre divulga os encontros pelo Instagram Santificados. A gente se encontra em domingos alternados na Paróquia Missionária Aparecida de Itu. E tenha fé. As frases, a gente falou muito dos nossos versículos, mas vou ressaltar o meu. Todas as coisas concorrem por bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você quer largar tudo para seguir a Deus, quer tomar a sua cruz e segui-lo, a sua vida está feita. A gente não faz isso que a gente faz pensando somente no céu, pensando em salvação. A gente faz isso porque a gente sabe que esse é o melhor lugar que a gente tem. Todas as vezes que a gente vai na missa, a gente vai em grupo de jovens, a gente faz alguma coisa para evangelizar, esse é o melhor lugar que a gente poderia estar. Esse é o nosso maior tesouro, nossa maior riqueza, sermos filhos amados de Deus e poder honrar isso, poder mostrar isso para todo mundo. Falei bem? Aprendeu? Entendi. Quer acrescentar alguma coisa? Vou acrescentar. Já aprendeu, aí. Olha só. Não tem prática. Tem que superar o mestre, né? Eu vou complementar um pouquinho no sentido que se você é um jovem, tem aí 17, 18 anos, e você não consegue ter tempo para falar, pô, não consigo ir no grupo de jovens, o Santificados é esse grupo para você. A gente montou o Santificados pensando, pô, eu não tenho muito tempo, estou sempre muito cansado, nossos encontros é a cada 15 dias, domingo à noite. Então você não tem mais nada para fazer domingo à noite. Você nunca tem nada para fazer domingo à noite. Realmente. Vai lá nos Santificados. Eu sei que você quer descansar, a gente também quer, mas é uma vez a cada 15 dias. Aí você descansa em um e no próximo você vai. É perfeito. Você já vai para a missa das 18 horas. Isso, você já vai tudo. Você faz tudo. Você já tá lá mesmo, né? Já faz tudo. Já fica. É isso. Então, Vamos trocar energia. Você reiniciou aqui. Tá. Esse aqui tá aí. De boa. Pode continuar. Pode continuar. Fizeram de cortar. E o que eu vou falar o jovem é a última trincheira da Igreja Católica, né? Se todos os jovens existirem da Igreja Católica, a Igreja Católica acaba. Então, a gente tem essa missão de perpetuar a Igreja Católica. É sempre para o jovem que vai sobrar essa missão. Então, né, essa missão é nossa. A gente precisa fazer isso. É algo que necessita ser feito. Então, acho que é essa a minha mensagem, né? Se você não acha que não consegue se identificar com alguma coisa que o mundo oferece, tente se identificar com a Igreja Católica, porque essa é a nossa missão, é a nossa igreja e a Igreja de Cristo. Se você está morto na fé, venha ressuscitar no Venha ressuscitar no próximo retiro. Boa. E aí? Tudo certo aí, meu cameraman? Só isso aqui tá agora, esse aqui iniciando ainda. Entendi. Imprevistos acontecem, né? Faz parte. Mas o inimigo não vai atrapalhar a gente, não. Quer mandar um abraço pros patrocinadores, Gui? Lembra de cor? Eu te desafio a você lembrar de cor. Vou mandar um abraço pro tio Terços. Forte. Terços que evangeliza. Bendito é o fruto. Muito obrigado. Um abraço. Da Hermes e da Gabi. Mandar um abraço também pra Aninha do Germinário Pilates, que é a esposa do nosso querido Rony. Legal. Mandar um abraço também pra minha Não. amada, né? Aí não tinha nem Pra como esquecer. Stories. Mandar um abraço pro Sogrão também, Madureira Transportes. Mandar um abraço também pra adega do Rubinho, que oferece os refrescos pra gente. Mandar um abraço pra Aura Bix Pizzaria, que fornece pizzas pra gente. Mandar um abraço também pra Lid. Eu vou chegar lá.
Vamos. Pra Lili, que oferece os maravilhosos bolos pra gente. Hoje a gente vai degustar os bolos. Vai ter bolo ali. Mas vamos esquecer de comida. Esse é o maluco. Esqueceu de falar. Quero mandar um abraço também pra Esse Larissa. é o primeiro que você tem que lembrar. As propostas. Mas lembrou de tudo mesmo, hein? Muito obrigado aí. Bom de memória, hein? Parabéns. Né? Mas, mais uma vez, né, meus irmãos, muito obrigado, né, pela participação de vocês. Seguem lá, Imaculada Cast. Santificados.itu. Isso aí. Fortalece aí. Vai lá no Né? retiro, Acompanha eles lá, segue eles lá. compra camiseta. Se inscreva, camiseta. Camiseta da hora. Tá da hora. Entrem no link lá, se inscrevem no retiro. Esqueci de mais alguma coisa? Acho que não. Só isso? Ó. Curtam, compartilhem e ajude a gente a alcançar o máximo de engajamento. Conseguir engajar mais pessoas. Rumo aos 1.000 seguidores, né? Porque assim, o Instagram agora limitou, né? Mas agora podia fazer live, agora você tem que ter 1.000 seguidores para você poder fazer. E o Instagram do podcast não tem 1.000 ainda. Vamos lá. Tá quase. 94. Então, divulguem, né? Quem puder também, ajuda a gente lá. Porque quanto mais almas serem alcançadas, melhor. Fortíssimo, vai ajudar. Beleza, gente? É isso. Fiquem com Deus. E até uma próxima, se Deus quiser. Até mais.